Olá, turma de Sintaxe 1 ou Língua Portuguesa 4. Espero que estejam preparados para uma longa aula em que eu vou abordar aqui alguns assuntos importantes que eu não consegui encaixar ao longo do nosso planejamento semestral, mas sem os quais vocês não podem sair dessa disciplina, tá? E eu começo com algo bem importante, os adjuntos adverbiais. Eu vou pedir que vocês assistam a essa aula com um caderno do lado, para vocês irem tomando notas sobre as coisas que não estão nos slides e sobre as coisas que estão também, porque eu acredito que o ato de anotar algo pode ter efeitos mnemônicos bons, ou seja, ajuda na memorização, tá? Então, fique aí com o caderno ao lado, vai anotando tudo que eu for falando que você achar importante. E vai ter exercício também. Nos momentos dos exercícios, eu vou pedir que você pause o vídeo, printe a tela, tente fazer aí em algum lugar e depois volte para o vídeo e eu passarei as respostas. Tá joia? Então vamos lá. Vocês já sabem que nas orações que nós produzimos, exceto nas orações sem sujeito, nós temos um sujeito e um predicado. Esse é o nosso normal. Nós temos um sujeito, que é o termo animado ou inanimado, né? Porque sujeito não precisa ser uma pessoa, não precisa ser um animal, pode ser um copo, a água, uma planta, o ar, a gratidão, tudo isso pode ser sujeito. E temos também um predicado, que é a declaração que nós fazemos sobre esse sujeito. O evento que nós descrevemos. No caso dessa frase, nossas alunas aprenderão as regras de pontuação. Nós temos aí como sujeito, ou seja, o termo que concorda com o verbo, o termo sobre o qual eu faço uma declaração, nossas alunas. Como é que eu sei disso? Porque quando eu observo o verbo dessa frase, que é aprenderão, eu pergunto para o verbo quem vai aprender alguma coisa, e eu tenho como resposta o sujeito desse verbo, e o sujeito desse verbo é nossas alunas, cujo núcleo é alunas. O predicado é a coisa que eu digo sobre nossas alunas, que nesse caso foi uma declaração, a declaração de que elas aprenderão as regras de pontuação. Por serem termos tão dependentes, termos chamados de essenciais numa oração, um dependente do outro, esses termos nunca podem ser separados por uma vírgula. Eles podem ser separados por duas quando houver algum termo no meio entre eles, que é algo que a gente vai ver já já. Ocasionalmente, além de apenas transmitir os dados básicos, ou seja, sobre quem estou falando e o que falo sobre essa coisa ou essa pessoa, nós também sentimos a necessidade, nos nossos atos comunicativos, de ir um pouco além, de transmitir também detalhes sobre as circunstâncias em que os fatos que nós mencionamos são válidos. Ou seja, quando aconteceu, onde aconteceu, com quem aconteceu, com que aconteceu, de que maneira aconteceu, com que frequência. Essas informações não são pedidas pelo verbo, são informações extras, suplementares. São informações que ajudam a descrever melhor o predicado, ou seja, que estão agregadas ao verbo, principalmente. Os adjuntos adverbiais também podem estar agregados a adjetivos e a outros advérbios, mas é quase sempre aos verbos que eles estão atrelados. É aos verbos que eles ajudam a trazer uma informação extra, ok? Bom, nós damos esse nome, então, de adjunto adverbial. Adjunto é porque ele fica ao lado. Adverbial é porque ele tem a mesma função que um advérbio. Os adjuntos adverbiais podem expressar informações relativas a tempo, frequência, lugar. As mais comuns são tempo e lugar. Intensidade, modo, afirmação,
negação, dúvida, causa, finalidade, concessão, entre outros valores. Então, além de transmitir uma informação básica, como, por exemplo, a diretora entrou, a gente pode dizer onde ela entrou, quando ela entrou, como ela entrou, através do que ela entrou, com quem ela entrou, o grau de certeza sobre ela ter entrado, a finalidade dessa entrada, a causa dessa entrada. Tudo isso nós vamos inserir na nossa frase quase sempre na forma de adjuntos adverbiais. E, bom, eles são informações extras. A sua mãe deve ter ensinado a você: primeiro o dever, depois o lazer. Na língua, nós seguimos uma lógica muito parecida. Primeiro, nós gostamos de trazer as informações básicas de sujeito e de predicado, que é o essencial para a comunicação, e depois o adjunto adverbial costuma vir, depois que você já falou o obrigatório para a comunicação. Ou seja, você deixa o extra, a informação suplementar, no final. Esse é o padrão, esse é o esperado. Mas será que é sempre assim que acontece? Bom, vamos ver exemplos do normal, então. Ao invés de apenas dizer que nossas alunas aprenderam as regras de pontuação, nós podemos dizer que isso vai acontecer hoje mesmo. Com certeza. Por meio de seu esforço. Cuidadosamente. Como nunca antes. Na sala de aula. Então, essas são informações que não precisavam estar aí para que o verbo ficasse satisfeito. Afinal, o verbo aprender demanda duas coisas só. Quem vai aprender? O que será aprendido? Somente isso. E essas informações já estavam aí. Quem vai aprender é o sujeito, o que será aprendido é o complemento verbal, que a gente chama aí, nesse caso, de objeto direto. Todas as informações em azul ao lado dessas orações aí, elas não precisavam estar aí, mas por algum motivo a pessoa que as produziu quis colocá-las. No primeiro caso, é porque a pessoa queria frisar o tempo em que essa coisa ia acontecer. No segundo caso, a pessoa queria enfatizar a certeza que ela tinha de que isso ia acontecer. Ela queria reafirmar essa certeza. Na terceira, por meio de seu esforço, a pessoa que enunciou essa frase queria entender, queria explicar, melhor dizendo, qual é a causa ou o meio que elas vão utilizar para aprender. Ela não queria apenas falar que elas vão aprender, ela queria enfatizar que elas vão aprender como? Através do quê? Com base no quê? Já a quarta pessoa queria falar bastante da maneira, do modo como esse aprendizado vai acontecer. A quinta pessoa quis comparar o aprendizado que vai acontecer com outros aprendizados que podem ter acontecido. E a sexta pessoa quis deixar bem claro a circunstância de lugar em que esse aprendizado vai acontecer. Em todas essas 6 frases, a comunicação do básico não mudou. Nossas alunas aprenderão as regras de pontuação. Essa é a essência do que se quer comunicar. O que está em azul é a circunstância, é o cenário, é o extra, é o suplementar. Se isso aqui fosse uma peça de teatro, o azul seria o personagem secundário, ok? O que acontece? A língua portuguesa, como eu não me canso de dizer a vocês, é muito rica, ela permite muitas possibilidades. E uma das possibilidades que ela permite é a maleabilidade do adjunto adverbial. O que significa isso? Significa que essa informação, apesar de preferencialmente ficar no final da oração, depois do sujeito e do predicado, ela é flexível em termos de posicionamento. Então, o adjunto adverbial pode não ficar no seu lugar típico. Ele pode estar no início da oração, ele pode estar no meio entre o sujeito e o predicado,
e ele pode estar, inclusive, cortando o predicado ao meio, ok? Então, ele tem outras posições da oração em que ele pode ocupar. A questão é que quando ele está lá no lugarzinho típico dele, final da oração, ele não exige vírgula. Você não precisa colocar vírgula quando a adjunta adverbial está no fim da oração. Então veja o slide anterior novamente. Não precisei de vírgula nenhuma. Mas e se eu quisesse? Se eu quisesse colocar uma vírgula antes do hoje mesmo, antes do com certeza, antes do por meio de seu esforço e por aí vai, eu poderia? Eu poderia. Eu poderia até colocar travessão, se eu fosse uma pessoa mais dramática. Precisava? Não precisava, porque o adjunto adverbial não está interrompendo nada. Ele está no lugar dele. Então ele não exige vírgula, a não ser que eu queira deixar essa informação muito frisada, muito destacada, a ponto de ela merecer uma vírgula. Agora, e se eu quiser ressaltar esse adjunto adverbial mais ainda, mudando-o de posição na minha oração? Se eu quiser abrir a minha frase com esse adjunto adverbial? Se eu quiser deixar esse adjunto adverbial bem no meio da frase, dando bastante ênfase, bastante destaque para ele, eu posso? Eu posso. Com a grande maioria dos adjuntos adverbiais, eu posso fazer isso. Eles aceitam esse deslocamento. A questão é que quando eu desloco o adjunto adverbial, eu tenho que pagar as consequências disso. E as consequências disso são destacar esse adjunto adverbial do restante da frase. Já que ele não está na sua zona de conforto, já que ele está num lugar aí pouco típico para um adjunto adverbial, eu vou precisar destacá-lo por vírgula. Então, se ele vier no início da oração, uma vírgula, e logo depois vem o sujeito e o predicado. Agora, se ele estiver bem no meio entre o sujeito e o predicado, ele quebrou uma ordem muito sagrada, então vírgula antes e vírgula depois, para mostrar que ele não pertence àquele lugar, que ele está fora do seu lugar típico. A mesma coisa acontece se ele ousar quebrar o meio do predicado. Aí eu também preciso colocar uma vírgula antes e uma vírgula depois para mostrar que esse adjunto adverbial não pertence a esse lugar, tá? Aqui no slide vocês estão vendo que eu coloquei asterisco no trecho "a pontuação quase sempre é obrigatória". Por que que eu coloquei asterisco? Porque isso vai depender um pouco do bom senso e do tamanho do adjunto adverbial. Existem adjuntos adverbiais de uma sílaba, por exemplo, a palavra já. Existem adjuntos adverbiais de 2 sílabas, por exemplo, a palavra hoje, ou por exemplo, a palavra assim. Ambas aí têm pouquíssimas sílabas, e como esses adjuntos são muito curtos, eles não exigem vírgula, mesmo interrompendo a ordem prevista para a sentença. Entretanto, não custa colocar caso você queira destacar essa palavra no meio das outras. Vamos ver como é que ficam algumas frases aí em que os adjuntos estão fora do seu lugar de conforto. Veja que a informação não mudou. Nossas alunas aprenderão as regras de pontuação, continua sendo a informação principal. Isso não mudou. Essa é a essência. O que mudou foi o adjunto e mudou também de lugar. Mas o adjunto adverbial não modifica a essência. Então vamos lá. Hoje mesmo, nossas alunas aprenderão as regras de pontuação. Veja como isso já dá um impacto um pouquinho diferente para a frase do que colocar o hoje mesmo lá no final. O hoje mesmo no início ajuda a trazer um pouco de ênfase para essa informação. Mesma coisa acontece quando eu coloco o adjunto adverbial com certeza, interrompendo o fluxo entre o sujeito e o predicado. Nossas alunas com certeza aprenderão as regras de pontuação. Aqui, ele interrompeu esse fluxo, ele é um adjunto adverbial um pouco longo, ele já merece uma vírgula antes e uma vírgula depois.
Esse é o caso em que eu falei para vocês que o adjunto adverbial, que vai haver vírgula entre sujeito e predicado, mas veja que não é uma, são duas. São duas porque essas vírgulas servem para isolar essa informação circunstancial do restante da frase. No terceiro caso, nós temos um adjunto adverbial interrompendo, quebrando o predicado ao meio. Nós temos aí, nossas alunas aprenderão, por meio de seu esforço, as regras de pontuação. Veja que só houve vírgula dentro do predicado porque teve algo que o quebrou ao meio, tá? O por meio de seu esforço quebrou o link entre o verbo e o objeto, que também é um link meio sagrado de certa forma, não dá para ser quebrado. Mas quando você insere um adjunto adverbial ali no meio, o mesmo vale para vocativo, tá? Se você insere um vocativo ou um adjunto adverbial ali no meio, você vai precisar separar por duas vírgulas. Bom, cuidadosamente, nossas alunas aprenderão as regras de pontuação. Aqui eu iniciei a frase com cuidadosamente, que é uma informação extra de modo, e aí eu preciso colocar a vírgula. Nossas alunas, como nunca antes, aprenderam as regras de pontuação. O como nunca antes quebrou a sequência, né? Veio trazendo aí uma informação comparativa que quebra a sequência entre sujeito e predicado. Então, vírgula antes, vírgula depois. E no sexto item, nós temos aí a informação de lugar, que é uma informação extra, suplementar, circunstancial, quebrando o predicado, quebrando o vínculo entre o verbo e o seu objeto. E aí, vírgula antes, vírgula depois. Atenção para a polêmica. As gramáticas tradicionais, historicamente, vêm colocando como um dos exemplares de adjunto adverbial a palavra não. A palavra não. Ela é chamada de advérbio na parte morfológica da gramática e ela é um adjunto adverbial quando ela sai da gavetinha e ela vai para a frase. Ela é chamada de adjunto adverbial de negação na análise sintática. Mas perceba que essa palavra tem um comportamento muito peculiar. Essa palavra não admite mobilidade e essa palavra não é uma mera circunstância. Nós vimos lá atrás que hoje mesmo, cuidadosamente, por meio de seu esforço, são circunstâncias porque elas não modificam a essência da informação. Agora, será que o não também se encaixa nisso de não modificar a essência da informação? Então, além de não ser maleável, ela modifica a essência da informação. Ela muda o valor de verdade de uma sentença. Então, veja bem, Joana não ama faltar aula. Essa é uma informação. Joana não ama faltar aula. Agora, veja se você modifica o não de lugar. Joana ama não faltar aula. Já modificou um pouquinho, né? Antes ela não ama faltar. Então existe a ideia de faltar aula e a Joana não é muito fã de faltar aula. É isso. A negação é sobre amar faltar. Também não significa que ela seja assim, nossa, como eu sou fã de aula, mas ela não ama faltar aula. Não é uma coisa que ela adore. Na segunda, Joana ama não faltar aula. Essa Joana, ela já é viciada, ela é nerd. Tá? Ela não fica um dia sem estar na sala de aula, porque ela ama não faltar. O passatempo dela, o vício, é não faltar aula. Olha como já é diferente de não ama faltar. E a última? Não, Joana ama faltar aula. Poxa vida, aqui eu modifiquei tudo. Aqui eu modifiquei a frase inteira, tá? Então essa palavra não é maleável. Essa palavra não tem flexibilidade de lugar. Isso já a coloca num lugar diferente. Será que ela deveria ser um adjunto adverbial?
Diferentemente de expressões como cedo, lá ou levemente, essa palavra não expressa uma mera circunstância. Ela não expressa um detalhe descartável que apenas suplementa a informação. A presença dela altera todo o valor de verdade da sentença. Então, ela muda a essência da informação. Portanto, alguns descritivistas já criaram uma categoria só para ela, a categoria da negação. Pessoal, anota aí que vai cair uma questão bem parecida com essa na prova, hein? Leia esta piada, piada de tio. Estou com vontade de ir a Paris igual no ano passado. Nossa, eu não sabia que você tinha ido a Paris no ano passado. E não fui, mas também tive vontade. Pessoal, muitas piadas são explicáveis através de teorias linguísticas. Isso é muito legal. Existe todo um conjunto de pensadores, de pesquisadores que se dedicam a explicar piada com base em teorias da linguagem. Você consegue explicar por que esse trocadilho é gerado? Porque aqui o que nós temos é um duplo sentido. Por que nós temos um duplo sentido aqui nessa piada? Onde está esse duplo sentido? Você consegue explicar? A análise sintática consegue. Vamos lá. Estou com vontade de ir a Paris igual no ano passado. Onde será que existe um indicador de duplicidade aqui? Vamos ver. Primeira versão de análise dessa sentença, que é a versão que o interlocutor havia entendido. Vamos lá. Eu não aparece na frase, fica subentendido, mas é o sujeito, não deixa de ser. Estou, e aqui estou é verbo de ligação. Com vontade é um estado desse sujeito, e o verbo de ligação está ligando o sujeito a esse estado, e esse estado é com vontade, predicativo do sujeito. Essa vontade não é uma vontade qualquer, é uma vontade que tem um complemento nominal. Quem tem vontade de. E essa vontade é vontade de ir a Paris. E dentro do complemento nominal ir a Paris, tem igual no ano passado. Por quê? Porque subentende-se que a pessoa foi a Paris no ano passado. E a vontade dela é de repetir isso. A vontade dela é de, assim como no ano passado, ir a Paris. Então, ó, com vontade se liga a eu. De ir a Paris se liga a com vontade. Você está com vontade e a vontade é de ir a Paris. E o igual no ano passado se liga a ir a Paris. Ok? Porque o igual no ano passado é ir a Paris. Você foi a Paris no ano passado. Já a segunda versão, que é a versão que a pessoa que fez o comentário quis, o que ela tem de comum? Ela tem em comum que, ó, o com vontade continua se ligando a eu. Eu com vontade. Então, a pessoa que enunciou essa frase, ela continua estando com vontade de alguma coisa. E ela continua estando com vontade do quê? De ir a Paris. Isso não mudou. Agora veja a organização dos colchetes. O igual no ano passado, ele não está mais dentro da estrutura de ir a Paris. Esse igual no ano passado, essa comparação que a pessoa fez, não é sobre ir a Paris. O igual no ano passado se liga a estar com vontade. Ok? Ele continua sendo um adjunto adverbial de comparação, porém, em um caso, ele é um adjunto adverbial de comparação inserido na estrutura ir a Paris. No segundo caso, ele é um adjunto adverbial inserido na estrutura de estou com vontade. Ok? Então, a repetição do ano passado pode estar ligada à vontade, mas pode estar ligada à ida a Paris. E esse é o tipo de coisa que gera muitas piadas, tá?
Por exemplo, explique por que a sintaxe é responsável pela ambiguidade das sentenças abaixo. Por que essas frases, algumas delas inclusive, retiradas de textos reais da internet, ok? A C, a D e a E. Explique por que a ambiguidade é responsável, por que a sintaxe é responsável por essa ambiguidade. Vejamos. A professora cercou o aluno com o estilingue. A professora cercou o aluno com o estilingue. Por que a gente pode dizer que há ambiguidade nesse caso? Na letra B, ele resolveu passar mais tempo com o filho ontem. Por que tem ambiguidade aqui? Letra C, que já é uma frase da vida real. Idosa é presa com maconha dentro de táxi no interior de São Paulo. Letra D. Macarrão levou Elisa Samúdio para ser morta por amar Bruno. Em Santarém, bebê é resgatado por PM sujo e com fome após ser deixado sozinho em casa por babá. Então, pare esse vídeo agora. Procure pensar, se você estiver em dupla com alguém, mande mensagem, procure pensar o que é o desencadeador da ambiguidade de cada uma dessas sentenças e também tente se colocar no lugar de quem produziu essas frases e reescreva essas frases de modo a desempatar o significado, ora para um lado, ora para o outro lado. Então, pause o vídeo, daqui a pouco você volta aqui. E agora vim para trazer o gabarito para você. Vamos lá. A professora cercou o aluno com o estilingue. O que nós temos aqui de ambiguidade é a expressão com o estilingue. O que há de ambíguo, de duplo sentido na expressão com o estilingue? Dentro dela em si, nada. A expressão em si não é ambígua. A ambiguidade está na análise sintática, porque o com estilingue pode estar vinculado à professora cercou, e aí era a professora que, ao cercar o aluno, ela estava usando o estilingue, mas pode ser que com o estilingue esteja ligado à estrutura o aluno, e aí era o aluno que estava com o estilingue, ok? Então, com o estilingue pode estar ligado ao verbo, ele pode ser um adjunto adverbial de que talvez de instrumento, tá? Adjunto adverbial de instrumento para cercou. Quando a professora cercou com o estilingue. Mas ele pode ser um adjunto adnominal de aluno também, que é com que o aluno estava nesse momento, tá? Maneiras de reescrever isso. Se você quer que seja a professora que cercou o aluno, você pode colocar o com estilingue lá no início. É uma das maneiras. Com o estilingue, a professora cercou o aluno. E aí, o que você precisa colocar mesmo nessa frase? Muito bem, se você disse vírgula, tá? Com o estilingue, a professora cercou o aluno. Você também pode colocar o com o estilingue bem no meio entre o sujeito e o predicado, porque você também desempata para o lado da professora. Ó. A professora, com o estilingue, cercou o aluno. Ou até quebrando o predicado. A professora cercou, com o estilingue, o aluno. Em todas essas três possibilidades, você está jogando a culpa na professora de ter utilizado o estilingue. Ah, mas agora eu quero deixar bem claro que era o aluno que estava com estilingue. Aí você vai precisar fazer uma ligeira modificação na frase, tá? Uma das maneiras de conseguir que seja o aluno que esteja com estilingue é colocar a professora cercou o aluno que portava um estilingue. Essa é uma das maneiras, tá? E pessoal, vou reforçar uma coisa. Ao longo desse vídeo, para confirmar sua presença, faça anotações de tudo que gerar dúvida para você e leve na aula desta terça-feira, dia 2 de dezembro. Tudo que for gerando dúvida para você ao longo desse vídeo, anote e leve na aula da terça-feira. É isso que vai confirmar sua presença neste sábado letivo. E tem gente perigando reprovar por falta. Cuidado.
Letra B. Ele resolveu passar mais tempo com o filho ontem. O que pode estar gerando ambiguidade aqui? E, novamente, é o adjunto adverbial ontem. Por quê? Porque o ontem pode estar se aplicando a resolveu. Ele resolveu ontem passar mais tempo com o filho. E o ontem também pode estar ligado a passar mais tempo com o filho. Ele resolveu passar mais tempo ontem com o filho. Ok? Então, pode ser que o ontem seja sobre a resolução dele e pode ser que o ontem seja o momento em que ele passou mais tempo com o filho. A letra C, que já é uma frase da vida real, ó, idosa é presa com maconha dentro de táxi no interior de São Paulo. As informações dentro de táxi e no interior de São Paulo, que a gente pode quase dizer que seja uma informação só, mas na verdade são duas, ó. Uma é onde, dentro de táxi, a outra é onde o táxi estava, tá? Você pode dizer que a idosa foi presa dentro do táxi, e aí o dentro do táxi, né, no interior de São Paulo, é sobre o ato de ser presa, mas o dentro de táxi no interior de São Paulo pode ser também informação sobre a maconha. Ela é presa e ela foi presa fora do táxi porque ela portava dentro do táxi maconha, tá? Então essa informação aí de lugar pode ser sobre a prisão ou sobre a maconha. Letra D. A letra D é interessantíssima. Eu amo essa frase. Macarrão levou Elisa Samúdio para ser morta por amar Bruno. Onde está a ambiguidade aqui, pessoal? Novamente no adjunto adverbial. Por que nós temos ambiguidade? O por amar Bruno, ele é um adjunto adverbial de causa, tá? Por amar Bruno é um adjunto adverbial de causa, mas é a causa do quê? Pode ser causa de duas coisas aqui na frase. Por amar Bruno pode ser por que o macarrão levou a Elisa Samúdio para ser morta. Aí você poderia reescrever assim, ó. Por amar Bruno, Macarrão levou Elisa Samúdio para ser morta. Ou Macarrão, por amar Bruno, levou Elisa Samúdio para ser morta. E nesse caso, quem amava Bruno era Macarrão. E esse amor foi a causa de ele ter levado Elisa Samúdio para a morte. Porque ele amava Bruno. E Bruno queria vê-la morta, então ele levou Elisa para ser morta. Tá? Não sei se vocês se lembram desse caso do goleiro Bruno. A outra explicação é que o por amar Bruno é um adjunto adverbial de causa da morte da Samúdio, tá? É ela que amava Bruno e por isso ela merecia ser morta. Ok? Compreenderam as duas interpretações? E aí, se você quiser reescrever desse jeito, que era Elisa Samúdio que amava o Bruno e por isso ela merecia ser morta, vejamos como é que você poderia fazer. Por amar Bruno, Elisa Samúdio foi levada para ser morta por Macarrão. Porque aí o foco fica na Elisa Samúdio, tá? Aí a frase ficaria na voz passiva, coisa que a gente vai estudar na terça-feira. Letra E. A letra E é engraçadíssima também. Essa manchete existe até hoje, só que o G1 já modificou de tanto que virou meme e piada na época. Em Santarém, bebê resgatado por PM sujo com fome após ser deixado sozinho em casa por babá. Olha só, aqui você tem uma dupla ambiguidade. Você tem, ó, sujo e com fome. Sujo e com fome é uma informação. A outra informação é após ser deixado sozinho em casa por babá. Bom, você sabe, né, pelo seu conhecimento de mundo, que essas informações provavelmente se aplicam ao bebê. Ele é que foi deixado sozinho em casa por babá e ele é que estava sujo com fome. Mas do jeito que a frase foi escrita, pessoal, do jeito que ela foi redigida, pode dar a entender sim que quem estava sujo e com fome e quem tinha sido deixado em casa pela babá foi o PM.
tá? Então, o pobre do PM é que estava sujo, com fome e abandonado sozinho pela babazinha dele, tá? Então, essas informações, elas podem se aplicar ao agente da passiva, por PM, como elas podem ser também aplicáveis ao bebê, que é o sujeito, tá? Sujo com fome é um predicativo, pode ser um predicativo do sujeito, mas pode ser também um adjunto adnominal do PM. E o após ser deixado sozinho em casa por babá é um adjunto adverbial de tempo, que pode se aplicar a PM, como pode se aplicar também ao ato do resgate do bebê. Mais um exercício, vou pedir para você printar a tela ou então pausar a tela e tentar resolver em algum lugar aí no seu caderno de preferência, tá? Localize e classifique os adjuntos adverbiais. Então você vai localizar em cada uma dessas frases e você vai classificar os adjuntos. Pode pausar e volta aqui depois. Vamos à correção. Flamengo inicia a sequência em busca de pelo menos 10 pontos. Primeiro passo, gente, localiza o verbo. O verbo é inicia. Quem inicia alguma coisa? Flamengo. Para o iniciar fazer sentido, tem que ter duas coisas, quase sempre, tá? Pode ter uma, igual o jogo iniciou, mas pode ter duas também, quando alguém é que inicia essa coisa. É o caso dessa frase. Então, a gente tem que o Flamengo iniciou algo e ele iniciou uma sequência, que vai ser o nosso objeto direto. O que sobra depois que você localiza o verbo, o sujeito e o objeto, ou seja, o sujeito e o predicado? Sobra o em busca de pelo menos 10 pontos. Quantas informações nós temos aqui? Uma informação, um adjunto adverbial, que é o quê? É o modo? Não, não é o modo. É o lugar onde o Flamengo iniciou a sequência? Não, também não é. É o tempo? Não, também não é. É a finalidade. O Flamengo iniciou a sequência com vista a alguma coisa, com o objetivo de alguma coisa, tá? O objetivo sendo, então, pelo menos 10 pontos. Letra B. Sharon Menezes realiza sonho com filho de 1 ano. Essa frase a gente poderia até colocar naquele exercício da ambiguidade também, né? O com o filho de 1 ano é sobre o realiza ou é sobre o sonho? O sonho é que era com o filho de 1 ano e ela realizou esse sonho, né? Mas enfim, não vem ao caso. Localiza o verbo é realiza. Realiza necessita de quem realiza, realiza o quê? Quem realiza é Sharon Menezes, realiza o quê? Realiza sonho. Sobrou o que nessa frase? Sobrou com filho de 1 ano. Com filho de 1 ano são quantas informações? É uma, só tem uma informação aí. A informação de com quem ela realizou esse sonho, e com quem ela realizou esse sonho a gente vai dizer que é a companhia dessa realização. Maria da Paz é piada entre ricos, mesmo milionária. O verbo é, o sujeito é Maria da Paz, e o verbo é um verbo de ligação. Verbo de ligação está fazendo a ponte entre um sujeito sobre quem eu estou falando e o atributo que está se dando para esse sujeito. O atributo é piada. Maria da Paz é piada. Só que ela não é só piada. Ela não é piada e acabou. Ela é piada em determinadas circunstâncias. Quais são as circunstâncias? Entre ricos, mesmo milionária. Quantas informações que nós temos aqui? Nós temos duas. Entre ricos é o meio, é o lugar onde ela é piada, mesmo que seja um lugar metafórico. E mesmo milionária é uma informação que, poxa vida, em geral pessoas milionárias não são alvo de piada no meio de ricos. Elas são respeitadas. Porém, essa Maria da Paz, ela é piada mesmo milionária. Então, mesmo milionária, tentou fazer um obstáculo ali para ela não virar piada, mas não conseguiu, porque ela virou piada mesmo assim.
Então, a gente vai dizer que esse é um adjunto adverbial de concessão. Então, essa é a primeira frase do exercício que tem 2 adjuntos, um de lugar e um de concessão. Acho que eu não vou fazer todas, né? Senão depois o vídeo vai ficar longo demais. Eu vou até a letra K, e aí depois, se você quiser que eu corrija algum do L até o T, leve para mim, tá? Na terça-feira. Mano Brown cita arrependimento sobre crítica ao PT. A gente tem cita, cita é alguém que cita e cita algo. Quem cita é Mano Brown, cita algo é arrependimento. E aqui a gente vai ter algo que se liga a arrependimento. Não se liga a cita, se liga a arrependimento. E o que é arrependimento? Arrependimento sobre crítica ao PT, tá? Esse sobre crítica ao PT, há até controvérsia se isso aí de fato é um adjunto adverbial de assunto ou se isso aí poderia ser até um complemento nominal, tá? Em geral, a gente não diz que arrependimento tenha complemento nominal, mas veja como não se encaixa um pouco aí nas regrinhas de complemento nominal. Arrependimento é abstrato, né? Beleza, arrependimento vem do verbo arrepender-se. Arrepender-se pode ser um verbo intransitivo, eu me arrependi, mas o arrepender-se também pode ser um verbo transitivo indireto. Eu me arrependi de ter feito algo. E será que essa crítica ao PT não é o algo sobre o qual ele se arrependeu? Então, há controvérsias, tá? Esse sobre crítica ao PT, ele poderia ser enquadrado tanto quanto adjunto adverbial de assunto, quanto também como um complemento nominal de arrependimento. Apesar de ser um pouco esquisito um complemento começar com sobre. Letra E. Em Belarus, minas de sal viram spa alternativo. Bom, o verbo é viram. Viram é um verbo de ligação, nesse caso, tá? Que é de tornar-se, mudar de estado. O sujeito, quem é que vira alguma coisa, é minas de sal. Elas viram o quê? Elas viram spa alternativo. O que sobrou nessa frase? Sobrou em Belarus, que é um adjunto adverbial de lugar, e vejam bem, foi deslocado para o início da frase e aí mereceu uma vírgula. Deslocado, né? Letra F. Aluno é esfaqueado por colega durante intervalo de aula. Bom, aqui nós temos a locução verbal é esfaqueado. Esse é, no caso aí, tá? Não é um verbo de ligação, a gente tem uma voz passiva, na verdade, que é o nosso último assunto, né? Vozes verbais, é esfaqueado, é uma locução verbal. E aí, o é esfaqueado só pede uma coisa para fazer sentido. Quem é esfaqueado, né? E é aluno. Aluno é esfaqueado. A outra informação que a gente tem aí, por colega, é um agente da passiva. Também não vimos isso ainda, tá? O que sobra depois que você acha o agente da passiva é durante intervalo de aula. Durante intervalo de aula é a informação de quando esse esfaqueamento aconteceu. Então a gente vai dizer que é um adjunto adverbial de tempo. Letra G. Homem é condenado a 10 anos de prisão por tentativa de feminicídio. Bom, aqui nós temos a locução verbal é condenado. Para é condenado fazer sentido, a gente precisa ter aí o sujeito, que é quem é condenado, tá? Que é um homem. E a expressão condenado, ela também pede um complemento nominal, porque quem é condenado a alguma coisa, e ele é condenado a 10 anos de prisão. O que sobra é por tentativa de feminicídio. Essa informação por tentativa de feminicídio, ela é o que em relação a essa condenação do homem? Ela é o lugar? Ela é o tempo? Ela é o instrumento? Ela é o assunto? Ela é a finalidade da condenação? Não, ela é a causa, tá? A causa é um motivo anterior que acaba desencadeando um evento. Ela é a causa. A tentativa de feminicídio é a causa da condenação. ANSAL realiza ações para prevenir acidentes.
A gente tem o verbo principal, que é realiza. Ah, professor, mas e o prevenir? Prevenir está no infinitivo, então ele jamais poderia ser o verbo principal dessa frase, tá? Realiza é um verbo conjugado, ele é que vai ser o principal. Isso aí é um período composto, na verdade, né? Coisa que vocês vão estudar melhor em língua portuguesa 6. Realiza é um verbo transitivo direto, porque tem quem realiza e realiza o quê. Quem realiza é a ansal. Realiza o quê? Realiza ações. E aí o que sobrou nessa frase é para prevenir acidentes. Para prevenir acidentes é uma informação só que vem para dar um detalhe sobre que ações foram essas que foram realizadas, né? Ela realizou ações e ela realizou ações com qual finalidade? A finalidade foi para prevenir acidentes, tá? Então, isso é uma adjunta adverbial de finalidade. Letra I, Funalfa reorganiza departamentos. Vejam que eu peguei muitas coisas da minha cidade, né? Funalfa reorganiza departamentos após corte de comissionados. O que que você tem aí? Você tem o verbo reorganiza. Reorganiza precisa de sujeito e de objeto. O sujeito é Funalfa, que é quem reorganiza alguma coisa. O objeto é departamentos, que é o que a Funalfa reorganiza. E a informação que sobra é após corte de comissionados, que é uma informação só, e essa informação é uma informação de tempo. Ela mostra quando que a Funalfa reorganiza departamentos, tá? Mas você pode ter pensado, professor, eu acho que não é só tempo. Eu acho que esse corte de comissionados também foi, de certa forma, a causa dessa reorganização. Você não está errado. Muitas vezes, tempo e causa aparecem de maneira meio misturada na língua, tá? J. Estudantes de biologia da UFJF mostram suas pesquisas no calçadão. Bom, aqui nós temos o verbo mostram. Quando você pergunta quem é que mostra alguma coisa, você descobre que são estudantes de biologia da UFJF. E quando você pergunta o que eles mostram, mostram suas pesquisas. Que informação sobrou? Sobrou no calçadão. E no calçadão é muito fácil, né? No calçadão é onde que eles mostraram. Então a gente vai dizer que é adjunto adverbial de lugar. Na letra K, nós temos professores paralisam atividades contra atrasos de salários no Granbury, que é inclusive a escola onde eu fiz o meu fundamental. O verbo é paralisam. O verbo paralisar ele pode ser intransitivo, quando eu digo, por exemplo, meu braço paralisou, tá? Mas ele também pode ser transitivo direto, quando alguém paralisa uma segunda coisa. E é o que aconteceu, tá? Alguém paralisou algo. Quem paralisou? Professores paralisaram o quê? Paralisaram atividades. O que sobrou na frase? Depois que você pega o sujeito e o predicado. Sobrou contra atrasos de salários no Granbury. Aí aqui você pode argumentar que tem duas informações, contra atrasos de salários e no Granbury. Só seriam duas informações se a paralisação de atividades tivesse sido feita no Granbury, o que é bem plausível de ter acontecido, tá? Mas eu vou dizer a vocês que contextualmente não era o caso. O no Granbury é uma informação de lugar, sim, mas é uma informação de lugar que não é sobre o paralisam. É uma informação de lugar que é sobre atrasos de salários. Porque nessa época dessa manchete aí, estava havendo atrasos de salários no Granbury, tá? Então, no Granbury está dentro da estrutura do adjunto adverbial contra atrasos de salários. Então, é uma coisa só, tá? Contra atrasos de salários no Granbury. E esse é um adjunto adverbial de oposição, tá? Alguém faz algo em oposição a um outro algo. Da L até a T, você pode levar para mim, caso você tenha tido dúvida em alguma. E agora umas questões bem específicas para vocês que serão professoras e professor
de português. E de inglês também, porque em inglês também tem adjunto adverbial. Pessoal, por que textos narrativos são espaços propensos a estarem repletos de adjuntos adverbiais de tempo, de lugar e de modo? Por quê? E quando eu falo texto narrativo, eu me refiro desde a uma epopeia até uma crônica, um romance, mas também a uma notícia. A notícia não deixa de ser um texto narrativo, tá? Ela é um tipo específico de texto narrativo, porque ela é um relato. Então, algumas pessoas veem diferença entre narração e relato, tá? Mas a maioria dos estudiosos não veem tanta diferença assim. Porque, afinal de contas, quando você relata algo, mesmo que esse relato seja, né, na sua cabeça seja a verdade, você está escolhendo uma forma, um recorte para esse relato. Então, algumas pessoas veem pouquíssimas diferenças entre uma lenda, um mito, uma crônica e uma notícia de jornal. Todos aí servem para contar fatos que aconteceram, tá? E aí a gente volta para a pergunta: por que textos narrativos são espaços propensos a terem tantos adjuntos adverbiais de tempo, de lugar e de modo? Pensou? Então agora eu te respondo. Porque esses textos, eles têm como principal finalidade mostrar como um fato ou uma sucessão de fatos se desenrolam numa linha. E essa linha, ela vai seguir uma ordem, provavelmente, tá? E para você marcar essa ordem e situar o leitor, é bom que você utilize adjuntos adverbiais de tempo. São expressões marcadoras de tempo que vão trazer uma coesão e uma coerência para esse texto narrativo. Bom, também vai ter muito adjunto adverbial de lugar em alguns desses textos narrativos, porque é do interesse do autor e do leitor que fique bem claro, quase sempre, né, onde cada um desses fatos aconteceram. Ainda mais se nessa narração em específico houver referência a mais de um lugar. Por quê? Porque sabendo qual é o lugar onde algo aconteceu, você consegue ter uma representação mais fiel daquele evento na sua mente. E aí isso permite a imersão na história, tá? Já os adjuntos adverbiais de modo podem aparecer aí para quando o autor quer deixar claro o modo como as ações aconteceram e tornar o relato mais vívido, mais colorido, tá? Para você acompanhar e até sentir um pouco de empatia a mais com os personagens. Número 4. De repente, uma coceira no nariz. Em que gêneros textuais podemos esperar encontrar com frequência adjuntos adverbiais de modo, então, cuidadosamente, bem, com força, vigorosamente, ou então suavemente, delicadamente. Adjuntos adverbiais de instrumento, com as mãos, com um rolo, com um refratário, com um pincel culinário. Adjuntos adverbiais de finalidade, para não solar, para crescer a massa, para, vejamos, para não dar crosta, para soltar facilmente. E adjuntos adverbiais de tempo, por 5 minutos. Após 15 minutos, após meia hora, durante 50 minutos, em seguida, depois, finalmente. Tudo isso que eu acabei de falar foram adjuntos adverbiais de modo, de instrumento, de finalidade, de tempo. E agora eu acho que eu já te ajudei bastante, hein? Em que gêneros textuais é muito comum de expressões como essa aparecerem? Você já deve ter chegado à resposta, né? Textos injuntivos, ou seja, receitas culinárias, manual de instrução, tá?
Bom, principalmente esses mesmo. Tudo aquilo que tenta te orientar por meio de passos a chegar a algum resultado. E agora, número 5. Em uma reportagem, que é um texto majoritariamente explicativo, que tipos de adjuntos adverbiais provavelmente você vai ver com maior frequência? Então agora a lógica da pergunta foi diferente. Eu já te dei qual que é o gênero, eu falei para que esse gênero serve, que é trazer explicações, que é tornar mais claro algum fenômeno complexo. Que tipo de adjunto adverbial você acredita que vai aparecer nele com mais finalidade? Não vou responder essa, para ver se vocês estão atentos mesmos ao vídeo. Se vocês estiverem, com certeza vocês vão levar essa número 5 como dúvida para mim na aula que vem. Na chamada de notícia abaixo, a informação em 4 minutos é um adjunto adverbial. Vamos ler? Vídeo. Robô cozinheiro prepara comida em 4 minutos e lava prato sozinho. Então, ó, informação em 4 minutos é um adjunto adverbial dentro da oração robô cozinheiro prepara comida. Tá? O verbo é prepara, quem prepara é o robô cozinheiro, ele prepara comida. O em 4 minutos sobrou. Essa informação aí é um adjunto adverbial de tempo. E sobrou. Teoricamente, sobrou. Aí eu peço para você explicar o seguinte: por que, apesar dessa informação não ser obrigatória para o verbo, ela foi super importante para o contexto? Porque era exatamente isso que a notícia mais queria destacar: a rapidez do robô, tá? Se ela quisesse destacar mais ainda, ela podia ter colocado os 4 minutos como objeto direto. Robô cozinheiro leva 4 minutos para preparar comida. Viram? O 4 minutos deixou de ser uma informação periférica e ela passou a ser um objeto direto. Leva 4 minutos. Perceberam? Agora ela faz parte do predicado, de uma informação ali integrante do predicado, que é o objeto direto. Teria como melhorar isso? Teria. Se você quiser enfatizar mais ainda os 4 minutos, você deixa os 4 minutos como sujeito. Como que 4 minutos poderiam ser sujeito? Poderia ser assim, ó. 4 minutos são necessários para o robô cozinheiro preparar comida. Tirou o robô cozinheiro do foco e focou muito no 4 minutos aqui agora. Ok? A nossa língua permite tudo isso. É muito legal. Bom, se eu não me engano, eu encerrei a parte de adjuntos adverbiais aqui agora. Não, ainda tem a número 7, isso mesmo. A número 7, para a gente fazer aqui uma questão de vírgula. E eu ia emendar os assuntos todos em um vídeo só, mas eu acho que para gerar essa sensação de finalização, eu vou fazer vídeos separados para cada um dos assuntos que eu tenho a tratar. Então, eu vou encerrar a adjunto adverbial agora com esse slide e já vou começar a gravar o próximo vídeo sobre regência, tá? Então, ó, onde deveria haver vírgula nos pequenos textos abaixo? São textos retirados da vida real, tá? Pause o vídeo, tente colocar vírgula nesses trechos e depois volte aqui para você ver a resposta. Vamos lá. A gente coloca vírgula quando o adjunto adverbial é destacado, em uma posição diferente da que ele gosta, ou em casos excepcionais, quando, mesmo estando no final da frase, algum fator faz com que a gente precise pontuar. Vamos lá. Em exame após a prisão, General Heleno relatou que convive com Alzheimer desde 2018. Nós temos 2 adjuntos adverbiais aqui nesse trecho. O primeiro é em exame após a prisão, que é um adjunto adverbial do relato, tá? É um adjunto adverbial de, sei lá, difícil dizer aqui se é de lugar ou de tempo, né? Acho que pode ter sido
de lugar, né? Em exame após a prisão. Foi o local, a ocasião em que ele relatou isso, tá? E dentro do verbo relatou, a gente tem uma oração subordinada, tá? Ou seja, tem outro verbo aí, relatou que convive. E o outro adjunto, então, desde 2018, ele já vai ser sobre o convive. Ele convive com Alzheimer desde 2018, tá? Bom, esse adjunto adverbial desde 2018, ele não é um problema para a gente, porque ele está no lugar que ele precisa ficar. Agora, o outro não, né? Ele teve a ousadia de abrir a frase antes mesmo do sujeito. Então, a gente vai colocar uma vírgula ali, depois de prisão. Na letra B, a vírgula é um pouco menos óbvia. A única vírgula que é necessária mesmo aí, tá? É depois de jardins. Por quê? Porque nós temos dois adjuntos adverbiais de lugar nessa frase, um depois do outro. Ladrões são presos em flagrante a roubar farmácia e manter funcionário refém nos jardins em São Paulo. Tá? O em São Paulo ele vem para detalhar onde que são esses jardins aí, tá? Que é uma região nobre lá de São Paulo. Então, essa é uma ocasião excepcional em que, mesmo estando no finalzinho, como são dois adjuntos da mesma coisa, de lugar, a gente coloca a vírgula. Letra C. Mataram um mototáxi do Bom Pastor em Belford Roxo. De acordo com os informes, confundiram com um bandido de outra facção. Aqui, pessoal, nós temos aí duas orações, cada uma frase diferente. Na primeira não precisa de vírgula, por quê? Porque, mataram é o verbo. Para matar fazer sentido tem que ter quem matou e quem foi morto. E quem matou é sujeito indeterminado, lembram disso? Quando a gente não sabe quem matou, mas sabe que alguém matou, mataram, tá? Mataram. E mataram um mototáxi. Essa pessoa foi morta. Esse foi o objeto direto do matar. É sobre ele que a ação incidiu, ele que sofreu diretamente essa ação. E não é um mototáxi qualquer, é um mototáxi do Bom Pastor. O do Bom Pastor é uma informação adicional para mototáxi, que não era necessária, mas que está aí, tá? Não era necessária sintaticamente. Mas está aí e é um adjunto adnominal de mototáxi, tá? Ajuda a saber aí a origem, o lugar onde ele circulava. A informação que sobra é em Belford Roxo, que é onde ele foi morto. Essa informação é de lugar e ela está onde? No final. Então, ela não necessita de vírgula. Agora, a outra frase tem o seguinte, ó, de acordo com os informes, confundiram com um bandido de outra facção. Aqui o nosso verbo é confundiram, que novamente está o quê? No sujeito indeterminado, né? Porque quem fez a manchete não é bobo nem nada de dizer quem matou e quem confundiu. É melhor deixar no sujeito indeterminado mesmo, pelo risco até de vida mesmo, né? Confundiram quem? Confundiram o mototáxi. Ele não apareceu na frase novamente, ele ficou elíptico, tá? Se fosse uma manchete de um jornal de respeito, isso não aconteceria, mas é um jornal pouco tradicional, digamos assim, tá? Confundiram o mototáxi. Se fosse um jornal aí tradicional, provavelmente colocariam confundiram-no, tá? Confundiram-no com um bandido de outra facção. Então, quem confunde, confunde alguém com outro alguém, ou algo com outro algo. Então, o verbo está aí, o com outro algo está aí, o que sobrou? De acordo com os informes. Isso aí é uma informação extra, é uma informação de conformidade, que mostra a sua fonte para falar aquilo ali, tá? Essa informação extra, ela veio no início, então ela tem que ter vírgula, depois de informes. A letra D já não é uma manchete, tá? É uma reflexão que uma moça postou na rede social. Quem sabe um dia, uma hora qualquer, eu não escreva mais sobre essa experiência que a vida, de modo abrupto, está me fazendo passar. Nós temos 3 vírgulas aí. A primeira é
depois de qualquer. Algumas pessoas podem dizer que tem vírgula depois do sabe, tá? Mas não vamos mexer com isso não. Tem uma vírgula depois do qualquer, tá? Uma hora qualquer, porque esse é um adjunto adverbial de tempo colocado no início. Eu não escreva mais sobre essa experiência. Ó, escreva é o verbo, quem escreve eu. Aí tem o não, que eu falei para vocês, né? Que não é exatamente um adjunto adverbial, mas é outro adjunto adverbial de tempo. Sobre essa experiência, adjunto adverbial de assunto. Aí dentro da palavra experiência tem uma oração aí, né? Que é a vida de modo abrupto está me fazendo passar. Aqui, dentro dessa oração que começa no que, a gente tem outro predicado, outro sujeito, que é o está fazendo passar. Quem que está fazendo alguém passar por alguma coisa? A vida. Está fazendo quem passar? Me. O que está no meio entre as duas coisas? De modo abrupto. De modo abrupto é adjunto adverbial de modo, portanto, como ele interrompe a sequência, né, o fluxo entre o sujeito e o predicado, vírgula antes e vírgula depois. Por hora é isso, meus queridos e minhas queridas. Eu vou parar por aqui e vou upar esse vídeo já de uma vez no YouTube para ir para o próximo vídeo.